Fala no Brasil, Adrien Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pré-Real Madrid e Manchester City pela volta das oitavas de finais da Liga dos Campeões. O Manchester City tentando aí o seu milagre, a sua remontada. O Real Madrid que tem uma vantagem de 3-0 conquistado no jogo da ida com 3 gols de Federico Valverde, aquela exibição do Federico Valverde, uma já das maiores atuações de um jogador na história da Liga dos Campeões. Mas é isso, amanhã o jogo acontece no Etihad Stadium. O Real Madrid tem apenas uma vitória no estádio do time inglês. O jogo será apitado por Clément Turpin, né, árbitro que apitou a final da Liga dos Campeões de 2022 entre Liverpool e Real Madrid. O Real Madrid está preparado, o Manchester City também. Guardiola inovou no jogo de hoje, nessa segunda-feira no treinamento, porque não houve treinamento. O Guardiola deu folga aos jogadores na prévia, coisa um pouco incomum, né, pra gente pensar. Hoje é os últimos preparamentos para o jogo, aqueles últimos ajustes. Mas não, o Pep Guardiola decidiu dar folga aos jogadores. Mas antes de saber tudo sobre o jogo entre Manchester City e Real Madrid, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, acompanha nosso trabalho. Há muitos vídeos aqui para vocês, seja em vídeos longos, sejam em vídeos curtos. Mas é isso, Real Madrid e Manchester City amanhã, daqui a 24 horas, estarão entrando em campo para esse duelo decisivo nas quartas de finais da Liga dos Campeões. Como eu falei, Real Madrid preparado para o jogo contra o Manchester City, chegou nesta segunda-feira em Manchester, né, depois de ter treinado em Valdebebas no domingo. Hoje fez aquele treino de reconhecimento do gramado, não treinou na Espanha, sim já na Inglaterra, reconhecimento de gramado. Vimos conversas importantes aí do Álvaro Arbeloa com o Fran Garcia, que deve ser titular no jogo de amanhã contra o Manchester City. Fran Garcia deve ser o lateral titular e encarregado de marcar o Cherki ou o Semedo. Então, assim, Fran Garcia com importância no jogo de amanhã, já que o Real Madrid não conta nem com Mendy e nem com Álvaro Carreras, né? Carreras que tentou correr para se recuperar, mas o Real Madrid não conseguiu recuperá-lo a tempo para o jogo de hoje. Alaba voltando e a principal novidade, obviamente, Kylian Mbappé, né? Mbappé aí recuperado, fica à disposição do Álvaro Arbeloa para o jogo de amanhã. Exatamente 3 semanas, como se falou na época da lesão. Não, o Mbappé vai ficar aí mais ou menos 3 semanas fora. Então aconteceu esse repouso aí muito importante do Kylian Mbappé, pensando em se recuperar dessa lesão no joelho. Como eu vejo esse confronto? Olha, eu vejo um confronto muito complexo. Apesar da vantagem de 3-0, eu vejo um confronto muito complexo por parte do Manchester City, por parte do Real Madrid. O Guardiola sempre prepara uma surpresinha, né? Então poderemos ter o Guardiola ousando na partida de amanhã. O Álvaro Arbeloa me parece muito preparado, deve repetir o time titular da semana passada, até porque deu muito certo. O famoso time que tá ganhando não se mexe. Mas eu vejo o Arbeloa preparado, ele entende que o Guardiola é um cara muito inteligente, muito capaz de fazer um esquema, armar o time do Manchester City que seja capaz de fazer 3 gols no Real Madrid, ou até mesmo 4. Vai contar, claro, com um ambiente muito caloroso. O jogo de amanhã é muito, muito caloroso. Então, o Arbeloa me parece preparado para esse duelo contra o Pep Guardiola. Mas ainda assim, muito, muito complicado, jogo muito complexo. O Real Madrid tem que entrar ligado. Gostei de uma coisa que o Arbeloa falou na entrevista coletiva, que é sobre vacas sagradas. O Real Madrid por muito tempo, esse último Real Madrid, tem muitos torcedores do clube que conhecem como o Real Madrid dos hierarcas, né? Que é Modric, que é Toni Kroos, que é o próprio Carvajal. E ele falou na coletiva de imprensa que não tem, vai jogar quem tá melhor. E claro, né, de cara, hoje o Thiago Pitarch é o titular, mas aí, claro, vamos ver como ele vai fazer com a volta do Jude Bellingham, com a volta de outros jogadores, o próprio Kylian Mbappé. Então, assim, como vai armar esse time o Álvaro Arbeloa? E aí eu penso muito no Arbeloa de meritocracia, né? Os jogadores da base estão muito, muito, muito bem aí ultimamente. Pitarch, Manuel Angel, César Palacios, o Diego Aguado entrou bem. Então, assim, o Álvaro Arbeloa que dá muito espaço para as categorias de base. Mas aí vai voltar os reforços, né? Vai voltar o Jude Bellingham, tá voltando o Mbappé. E veremos como vai reagir a isso o Álvaro Arbeloa. Ele falou que não tem conselhos para dar para o Pep Guardiola, que o Pep Guardiola já está chegando a 50 confrontos contra o Real Madrid, não precisa de conselhos para esse duelo tão grande
na Liga dos Campeões. Manchester City vem com tudo, a verdade é essa. O Manchester City vai vir com tudo para cima do Real Madrid. Não espere menos que isso. O City tentando fazer pressão total, principalmente nos primeiros 15 minutos. E é claro, né? É tentar sobreviver a essa blitz inicial, como aconteceu no Santiago Bernabéu, né? O City tentou fazer uma blitz inicial. Depois dos 15 minutos você fisicamente não aguenta. E aí o Real Madrid conseguiu impor seu ritmo. E quando faz o primeiro gol, meio que o golpe do Real Madrid no Manchester City, o cruzado de direita foi muito forte, o City não conseguiu voltar. Kylian Mbappé, né? Recuperado aí depois de 3 semanas, mas deve ficar no banco de reservas. Eu não acredito o Álvaro Arbeloa metendo os pés pelas mãos e colocando o Mbappé já de titular de imediato, até porque 3 semanas sem ritmo é muita coisa, ainda mais para um problema no joelho. Acredito que o Mbappé só vai entrar se o Real Madrid estiver bem confortável, tal, tipo 0 a 0 no segundo tempo, ou tá perdendo por apenas 1 a 0, talvez o Mbappé entre nos minutos finais, sim, sabe? Quando mais para dar rodagem do que para na necessidade. A ideia do Álvaro Arbeloa é isso, de tipo, só coloca o Mbappé para rodar e não necessitando. Então, caso o Real Madrid esteja ganhando, aí para jogar 15, 20 minutos, acho que o Kylian Mbappé tem total condições. Real Madrid com a volta do Mbappé, mas o Real Madrid ainda com muitas baixas, né? No jogo da semana passada eram 8, nessas são 9. Porque o Mendy tá machucado e o Asensio se soma à lista com problema na coxa. Um problema de sobrecarga, né? Eu acho que o Asensio deve ficar à disposição já no jogo do final de semana contra o Atlético de Madrid. Mas assim, o Real Madrid ainda com muitos problemas, mas conta com a volta do Mbappé e o Jude Bellingham. Jude Bellingham viajou, treinou com o grupo, o Bellingham aí na fase final de recuperação. Amanhã o Álvaro Arbeloa falou, olha, não vai jogar. Ele pediu para viajar, para acompanhar o grupo, ele não vai jogar. Mas aí quem sabe ele não possa jogar já no jogo do sábado contra o Atlético de Madrid. De novo o Atlético de Madrid, vamos ver se o Álvaro Arbeloa reage de forma diferente como agiu o Xabi Alonso, né? O Xabi Alonso, o Bellingham 100 minutos, voltou diretamente titular contra o Atlético de Madrid e deu muito errado no começo da temporada. Então assim, Jude Bellingham quase recuperado. Falei sobre a folga do Guardiola que deu para os jogadores, né? Ele deu folga hoje, não teve treinamento. Mas amanhã cedo tem aquele famoso treino de ativação muscular. Ele vai preparar uma jogada ou outra. Ele falou, olha, preciso observar uma coisa. O resto está quase tudo definido na minha cabeça, mas ainda preciso observar uma coisa. Então, tentando aí desmembrar a cabeça do Pep Guardiola, essa cabeça super complexa do gênio do futebol, ele deve estar pensando em uma mudança tática que possa surpreender o Real Madrid e ele vai confirmar amanhã, sabe? No livro que ele conta da passagem dele pelo Bayern, né, que é o Guardiola Confidencial, aquela temporada, primeira temporada dele no Bayern, ele sai de Madrid com um plano certo na cabeça, mas muda de última hora e dá super errado. Aquele 4 a 0 que o Real Madrid deu no Bayern de Munique é porque o Guardiola erra, como foi o 3 a 0 da semana passada, né? O Guardiola errou. Então, assim, Guardiola tem uma surpresinha amanhã, pode ser que dê certo ou pode ser que dê errado, como deu errado em algumas ocasiões. Como eu falei, o time do City deve ser parecido com o da semana passada, mas ele deve colocar o Cherki. O Cherki aí, meio que essa espécie de camisa 10 do Manchester City, deve ser titular no jogo de amanhã. Eu até fiquei surpreso quando eu vi o Cherki no banco de reservas na semana passada, porque o Cherki é um dos melhores jogadores do Manchester City e eu não entendo a opção do Guardiola de colocá-lo no banco de reservas. Já no Real Madrid, Fran Garcia deve ser o titular, deve ser a única mudança de cara ao jogo da semana passada. E aí no meio campo deve ser Tchouaméni, Pitarchi, Federico Valverde e... quem é o outro, meu Deus? Tá me dando um branco. Aí Brahim, Vinícius Júnior. Meu Deus, quem é o outro? Agora eu esqueci. Mas deve ser o mesmo time da semana. O Arda Güler. O Arda Güler deve ser titular. Até vindo marca, o Arda Güler é ameaçado. Por quem? O Arda Güler muito bem, né? O Arda Güler fez um papel tático muito bom na semana passada. Então, deve ser o meu campo do Real Madrid com o Arda Güler, Pitarchi, Tchouaméni e Federico Valverde. Na frente, Brahim Dias e Vinícius Júnior, sem esse homem de referência, né? Aí para os defensores, com ele se movimentando o tempo inteiro. Na defesa, Alexander-Arnold, que foi poupado no fim de semana. Rudiger, Huijsen e Fran Garcia no gol. Thibaut Courtois, o melhor goleiro da história do Real Madrid. Se você perguntar para mim qual é o palpite do jogo, não sei.
Realmente é muito, muito complexo. Eu até apostaria uma vitória do City, sabe? Eu não vou ser aquele cara, olha, o Real Madrid vai vencer. Não acho. Acho muito, muito difícil o Real Madrid vencer, até por conta do histórico, né? O Real Madrid tem apenas uma vitória no Etihad Stadium. Mas eu confio e acredito que o Real Madrid vá se classificar. Eu acho que o Real Madrid, o City não vai conseguir reverter o resultado. Então acho que o Real Madrid vai sofrer no jogo de amanhã. Ai que saber sofrer, sabe? Ai que saber sofrer, colocar os 11 jogadores lá atrás. Famoso ônibus, né, que o Mourinho inventou lá atrás na Inter de Milão. Mas eu acredito que o Real Madrid acaba se classificando. O City pode vencer aí por 2-1. Também acho que o Real Madrid marca gol, né? Com o Vinícius Júnior, o Mbappé entrando aí no segundo tempo com o City mais exposto. Então é um jogo que o Real Madrid deve saber aproveitar a sua vantagem e se classificar para as quartas de finais da UEFA Champions League. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir, de comentar, de compartilhar. Amanhã pós-jogo tem vídeo aqui para vocês no canal. Espero vir feliz, né, com a classificação, mais uma, né, aqueles jogadores ali super importantes da história do Real Madrid ali atrás com as camisetas. Mas também tem vídeo sobre o Barcelona amanhã, logo cedo não, mas assim, no começo da tarde, antes do jogo do Real, devo soltar vídeos para vocês sobre o jogo do Barcelona contra o Newcastle, jogo importante. O Barcelona deve se classificar também. E aí, ao longo da semana, eu vou trazendo conteúdos para vocês. E a rodada de Liga dos Campeões sempre tem muitos vídeos para vocês aqui no canal. Valeu!